The vibrant colors of the late afternoon sun spilled into my suburban home, casting a warm glow over the living room filled with laughter and chatter. It was a family gathering, a moment meant for joy and connection, but beneath the surface, I felt an unsettling tension lurking, like a storm cloud ready to break. I watched my daughter interact with our relatives, her laughter ringing out like chimes in the breeze, but something felt off. The air was thick with the scent of freshly baked pastries, a stark contrast to the unease gnawing at my stomach. I was determined to enjoy the day, to celebrate the milestones we had achieved together as a family, yet I couldn't shake the feeling that something was amiss. As I moved around the room, greeting guests and exchanging pleasantries, my gaze drifted toward the jewelry box resting on the side table. It was a beautiful piece, an heirloom passed down from my mother, filled with memories and stories. I had tucked away my most cherished pieces inside, each item representing a moment in my life, a reminder of love and loss. But as I glanced at it, a sense of dread washed over me. I felt a knot tightening in my chest, an instinctive warning that something had changed, that something was wrong. I recalled the last time I had opened that box, how I had marveled at the delicate craftsmanship of the jewelry inside. My fingers had traced over the intricate designs, each piece whispering its history to me. But now, as I stood there, I felt an ache in my heart. What if someone had taken something precious from me? I pushed the thought aside, forcing myself to focus on the laughter and joy of the gathering. I had always been the trusting one, believing in the goodness of my family, but the nagging doubt lingered like a shadow. As the afternoon wore on, I found myself drawn into conversations about life, work, and future plans. Yet every time I glanced at the jewelry box, the tension within me grew. I could hear my daughter's voice, bright and carefree, yet there was an undercurrent of something darker in her laughter. I could not ignore it. The thought of her taking something that belonged to me, something that represented my hard work and sacrifices, sent shivers down my spine. My heart raced and I felt the heat rise in my cheeks. Finally, curiosity got the best of me. I excused myself from the conversation and walked over to the jewelry box. My hands trembled slightly as I reached for the lid, the smooth wood cool against my fingertips. As I opened it, my breath caught in my throat. It was empty. My heart dropped and a wave of disbelief washed over me. How could this be? My mind raced through the possibilities, each more terrifying than the last. I felt a mix of panic and anger bubbling within me. What had my daughter done? The laughter from the gathering faded into the background as I tried to piece together what had happened. I could feel my pulse quicken, the blood rushing to my ears. I needed to confront her. I needed answers. The joy of the day had been replaced by a heavy weight of betrayal and confusion. I could no longer pretend that everything was fine. This was not just a family gathering. It was the beginning of a confrontation that would shake the very foundation of our relationship. I took a deep breath, steeling myself for what was to come. I would face her and I would demand the truth. As I turned away from the empty box, I felt a mixture of determination and dread. The laughter of my family echoed in the background, but all I could focus on was the confrontation ahead. I was ready to uncover the truth, even if it meant shattering the fragile trust that had once held us together. The room was alive with chatter and laughter, a stark contrast to the turmoil brewing inside me. I stood in the living room, surrounded by family, yet I felt an overwhelming sense of isolation. The vibrant colors of the decorations seemed to mock my discomfort. I forced a smile, but my heart was heavy with confusion and betrayal. My daughter, with her bright eyes and infectious laughter, flitted around the room, engaging with relatives, but I couldn't shake the feeling that something was fundamentally wrong. As I watched her, my mind raced back to the empty jewelry box, the hollow space where my cherished heirlooms had once rested. It was a physical manifestation of my fears. I recalled how I had entrusted her with small tokens of my love over the years, believing they would be cherished rather than taken. The scent of cinnamon and nutmeg wafted from the kitchen, a reminder of the pastries we had baked together, yet that sweetness felt bitter now. I approached the dining table, my fingers brushing against the smooth wood, a contrast to the rough emotions I was grappling with. Family photos adorned the walls, capturing moments of joy that now felt tainted. I could see snapshots of us, my daughter beaming beside me, but those memories felt distant, overshadowed by the present conflict. My heart raced as I recalled the last time we had shared a laugh, the warmth of her presence now replaced by an icy distance. "Mom, are you okay?" she asked, her voice cutting through my thoughts. I turned to her, searching for any hint of guilt or remorse in her eyes, but all I found was a flicker of confusion. How could she be so oblivious to the storm brewing between us? I wanted to scream, to demand answers, but I swallowed my anger, determined to approach this with reason. "I just wanted to talk, sweetheart," I said, trying to keep my tone even, though the tension in my chest threatened to spill over. She looked at me, her brows furrowing slightly, and I could tell she sensed the shift in our dynamic. About the jewelry, I hesitated, the words feeling heavy on my tongue. Would she deny it? Would she twist the truth? She shrugged, her nonchalance infuriating me. "What about it?" The casual dismissal felt like a slap in the face.
I took a deep breath, steadying myself. You know what I mean. It's missing, and I need to understand why you would take something that isn't yours. Her expression changed, a flicker of surprise washing over her features. Mom, I didn't take anything, she exclaimed, her voice rising defensively. The laughter around us faded into the background, leaving an uncomfortable silence hanging in the air. I could feel the weight of our family's eyes on us, the tension palpable. It was as if the room itself was holding its breath, waiting for the inevitable fallout. Then where is it? I pressed, my tone sharper than I intended. I trusted you with those pieces, and now they're gone. Do you understand how that feels? Her face hardened, and for a moment I saw a flash of something dark in her eyes, a mix of defiance and anger. You're making me sound like a thief, she shot back, her voice trembling with emotion. I would never do that to you, Mom. But the sincerity in her voice felt hollow, echoing the betrayal I felt deep in my gut. I wanted to believe her, but the emptiness of the jewelry box haunted me, a ghost of trust lost. The argument escalated, our voices rising above the laughter of the gathering. Each word was a dagger, slicing through the fragile fabric of our relationship. I could feel my heart pounding in my chest, a mix of confusion and anger coursing through my veins. How had we come to this? My mind raced through memories of better times, the warmth of our bond, now overshadowed by suspicion and greed. As the confrontation deepened, I realized that this was not just about the jewelry. It was about trust, about the very foundation of our relationship. I had to confront this head-on, no matter how painful it would be. I could not allow my daughter's silence to speak for her anymore. I needed answers, and I was prepared to fight for the truth, even if it meant tearing apart the very fabric of our family. The laughter faded to a distant echo as I prepared myself for what was to come, knowing that the path ahead would be fraught with tension and uncertainty. The stakes had been raised, and I could no longer ignore the rift that had formed between us. The confrontation was just beginning, and I was determined to uncover the truth, no matter the cost. I stood in the kitchen, the familiar aroma of cinnamon and vanilla wafting through the air, intertwining with the tension that lay thick like fog. My daughter was there, her laughter mingling with the chatter of family members, yet all I could focus on was the tightness in my chest. The warmth of the room contrasted sharply with the chill of betrayal that coursed through me. I gripped the edge of the counter, feeling the cool, smooth surface beneath my fingers as I tried to steady my racing heart. Memories of happier times with her flooded my mind, but they felt like ghosts, fleeting and intangible. She had always been my pride and joy, but now, as I watched her, I couldn't help but feel a pang of sadness mixed with frustration. I recalled the countless times I had trusted her with my precious belongings, believing she would cherish them as I did. Yet here I was, grappling with the reality that she could take something so precious from me without a second thought. The laughter from the gathering surged around me, yet it felt distant, muffled by the weight of our unresolved conflict. I took a deep breath, trying to find the right words to express the whirlwind of emotions inside me. Can we talk? I finally asked, my voice barely rising above the din. She turned to me, her eyes bright but guarded, and I saw a flicker of recognition pass over her face. I could sense the tension building, a silent acknowledgement of the storm brewing between us. About what, Mom? She replied, her tone light, but I could detect the undercurrents of defensiveness. I hesitated, searching for the right approach. I didn't want to launch into accusations, yet the truth was that I felt a nagging doubt gnawing at my insides. I gestured toward the dining room, where the rest of the family was oblivious to our brewing storm. It's about the jewelry. I need to understand what happened to it. Her expression shifted, and for a moment I saw annoyance flash in her eyes. I don't know what you're talking about, she said, crossing her arms defensively. The gesture felt like a wall rising between us, a barrier I had never faced before. The laughter around us faded, replaced by a suffocating silence as the weight of our confrontation settled heavily in the air. It's missing, and you were the last one to see it, I pressed, trying to keep my voice steady, but the tremor betrayed my mounting frustration. I could feel everyone's eyes on us, the atmosphere thick with anticipation. I wanted to scream, to demand answers, but I needed to remain calm. Losing my temper would only escalate things further. I would never take anything from you, Mom, she exclaimed, her voice rising in pitch, a mixture of indignation and hurt. I could see the tension in her jaw, the way her fingers curled into fists at her sides. It struck me that she genuinely believed what she was saying, yet the emptiness of the jewelry box haunted me like a specter. I needed to cut through this fog of misunderstanding. Then where is it? I shot back, unable to suppress the urgency in my voice. You think I'm making this up? Do you have any idea how much those pieces mean to me? They're not just jewelry, they're memories, moments of our lives together. As the words left my mouth, I could feel tears prickling at the corners of my eyes. I blinked hard, refusing to let my emotions spill over. I didn't take anything, she insisted, her voice taking on a defensive edge. You're making me sound like a thief. I'd never do that to you, Mom. Her denial cut deep, and I felt the anger rise within me like a tidal wave.
I could sense the familial warmth evaporating around us, leaving only the cold reality of our confrontation. But you don't understand how it feels to have your trust broken, I replied, my voice trembling with frustration. I've always trusted you, and now I'm left with nothing but doubt. It's not just about the jewelry, it's about trust. The words hung heavy in the air, a stark reminder of the rift that had formed between us. I could almost hear the cracks spreading through our relationship, each word a chisel splitting the bond we had once cherished. She stepped back, and I could see the hurt in her eyes, mingling with confusion. I didn't do it, Mom. You have to believe me. The desperation in her voice made me pause for a moment, but the emptiness of the jewelry box loomed larger than any plea. I remembered the times we had shared, her first dance, her high school graduation. All of those moments were now overshadowed by this betrayal. A tense silence enveloped us, punctuated only by the distant laughter of relatives who continued to enjoy the family gathering, blissfully unaware of the turmoil brewing just a few feet away. I felt a lump form in my throat as I wrestled with the conflicting emotions swirling inside me. I wanted to reach out to comfort her, yet I also felt compelled to protect myself. You're my daughter and I love you, but you need to understand how serious this is for me, I said softly, my heart aching at the distance that had grown between us. She looked down, her shoulders slumping as if the weight of the conversation had become too much for her to bear. I reached for her hand, hoping to bridge the gap that had widened so dramatically. Can we please just talk about this? I asked, my voice barely above a whisper. I just want to understand why you would do something like this. I'm not accusing you, I want to find a way to work through this together. For a fleeting moment, I saw a flicker of hope in her eyes, but it was quickly overshadowed by a wall of stubbornness. I don't have anything to say, Mom. You're not listening to me? Her voice broke slightly, and I could see the fight leaving her as she stepped away from me, drawing a line I could not cross. As she turned away, I felt the sharp sting of sadness wash over me. I had gone from being her confidant to an adversary in mere moments. I felt a deep-seated frustration rise within me, battling against the love I still held for her. How had we reached this point? I knew I had to do something to salvage our relationship, but the words felt stuck in my throat, unable to bridge the chasm that had formed. I watched as she walked toward the living room, her back to me, and I felt an overwhelming sense of loss. The laughter and joy of the gathering faded into the background, leaving only the echo of our confrontation ringing in my ears. I wanted to scream, to shake her until she understood the gravity of the situation, but I also knew that wouldn't help. I had to find a way to reach her, to bring her back from this precipice before it was too late. But as I stood there, the weight of the moment pressed heavily upon me, and I realized that we were at an impasse. I needed to find a way to heal the wounds that had opened between us, but for now, it seemed that understanding was just out of reach. I took a deep breath, steeling myself for the next steps. I couldn't let the silence linger. I had to confront the issue head-on, even if it meant risking everything I had with my daughter. The stakes were too high, and I was determined to find a path back to the trust we had once shared. Alas de manha entrava pela janela do meu escritório, iluminando o espaço como brilho suave que deveria trazer conforto, mas que, para mim, apenas acentuava a inquietação que habitava meu coração. E eu estava cercada por documentos, papéis que parecem representar uma parte de minha vida que eu não queria reviver. A mesa estava coberta com anotações e registros de propriedade, cada deles lembrete de luta que se aproximava. O cheiro do papel envelhecido misturava-se com o aroma de café fresco, contraste que me fazia sentir ainda mais ansiosa. E eu me lembrei da última vez que organizei esses documentos, a sensação de segurança que me envolvia ao saber que tudo estava em ordem. Mas agora, enquanto olhava para as folhas amareladas, sentia peso esmagador. A lembrança de minha filha, alegre e despreocupada, se esvanecia, substituída por uma imagem de desconfiança e traição. E eu precisava reunir coragem para confrontá-la novamente, para mostrar a ela que a verdade estava do meu lado. Me vou querer estar aqui. A voz de minha filha cortou o silêncio pesado do escritório. E eu respirei fundo, tentando me preparar para o que estava prestes a acontecer. O coração acelerado martelava no peito, mas eu não podia demonstrar fraqueza. Sim, querida, entre, respondi forçando tom livre minha voz, apesar da tempestade que se formava dentro de mim. Ela entrou como uma expressão que misturava curiosidade e desdém. Sobre o que vou querer falar. A maneira como ela se posicionou, com os braços cruzados e o queixo erguido, era claro sinal de que estava se preparando para confronto. O estômago se revirou ao me deparar com a resistência dela, mas eu não podia recuar. E eu encontrei os documentos que provam que a joia acute minha, comecei tentando manter a calma. E eu puxei os papéis de uma pasta e os coloquei sobre a mesa, apontando para a assinatura que estava minha propriedade. Isso é acute importante, e precisamos conversar sobre isso.
Vocer precisa entender o que está em jogo aqui. Ela olha para os papéis, a expressão no rosto mudando de desdém para confuso. Documentos. Vocer realmente acha que isso muda algo? A incredulidade na sua voz era palpável, e eu senti uma onda de desespero me invadir. Como ela podia ser tal cega para a verdade? Esses não são apenas papéis, são provas de minha dedicação e do que construí ao longo da vida. Atenção no ar aumento, quase eletrificada. Eu podia ouvir meu coração batendo, cada batida ecoando a frustração e a dor que sente. Vocer não pode simplesmente ignorar isso. Vocer não pode simplesmente dizer que não é acute verdade. E eu estava gritando agora, a emoção transbordando. O tom de conversa já não era mais sobre os documentos, mas sobre a confiança que se esvê entre nós. Mas Vocer está tratando isso como se fosse crime. Ela retrucou, sua voz levantando-se em defesa. E eu não fiz nada de errado. Vocer está me acusando sem provas. O olhar de lá era intenso, e a raiva que eu vai refletida em seus olhos era quase tão dolorosa quanto a traição que eu sentia. Eu queria correr, mas não podia me dar esse luxo. Não se trata de te acusar, mas de entender por que Vocer fez algo assim, e eu disse, tentando recuperar pouco do controle. Cada palavra era uma luta. Lembrei-me de quando ela era pequena, quando eu confiava nela incondicionalmente, e isso só aumentou minha dor. Como havíamos chegado a esse ponto? Temos que resolver isso, não podemos deixar que essa desconfiança nos separe. Ela balançou a cabeça, como se estivesse tentando afastar uma ideia absurda. E eu não vou me desculpar por algo que não fiz. Vocer precisa parar de me tratar como se eu fosse a vila da história. O desespero em sua voz era evidente, mas isso não aliviava a dor que eu sentia. A conversa se arrastou, cada palavrão passou em direção a abismo que eu temia. A verdade que eu desejava que ela reconhecesse percha cada vez mais distante. Eu queria que ela visse que, por trás de minha frustração, havia amor e desejo de reconciliação. Se Vocer realmente se importas, entenderia a gravidade disso, e eu disse minha voz tremendo. Ela se afastou pouco, o corpo tenso como uma corda esticada prestes a quebrar. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. O ambiente antes acolhedor agora percha hostil. O cheiro do café se misturava com a tensão no ar. E eu precisava fazer algo, precisava que ela visse que eu não estava apenas lutando por joias, mas pela nossa relação. Olha, vamos sentar e conversar sobre isso de forma calma, e eu sugeri, tentando encontrar terreno comum. Podemos fazer isso, nós precisamos fazer isso. Mas ela balançou a cabeça, a raiva agora se misturando com o medo. E eu não sei se podemos, e eu não sei mais se consigo fazer Vocer ver o meu lado. A dor nas palavras de lá atingiu-me como soco no estômago. Como eu poderia ter deixado as coisas chegar-me a esse ponto? Conforme o tempo passava, o peso de incerteza só aumentava. E eu precisava que ela entendesse que o que estava em jogo era muito maior do que apenas joias ou documentos. Era sobre a confiança, sobre o que significava ser minha filha. E, acima de tudo, era sobre considerar o que estava quebrado antes que fosse tarde demais. Por favor, não deixe que isso nos separe, e eu implorei a voz embargada. Ela olhou para mim, a luta-me seu olhar misturando-se com a dor. Estávamos em ponto de inflexão, e o que acontece a seguir poderia mudar tudo para sempre. E eu precisava que ela soubesse que, independentemente do que estava acontecendo, ainda havia amor entre nós, mesmo que estivesse escondido sob camadas de desconfiança. A tarde estava envolta em uma luz suave e dourada, criando um ambiente quase mágico no pequeno café que escolhi para nosso encontro. O aroma do café fresco e dos bolos recém-assados preenchia o ar, mas, no fundo, eu sentia no de ansiedade crescer em meu estômago. A mesa de madeira estava decorada como uma tolha de linho branco, e eu a observei, tentando me concentrar no que estava prestes a dizer. Meu coração baixou intensamente, uma batida que ecoava em meus ouvidos enquanto esperava por minha filha, uma parte de mim esperançosa, outra, aterrorizada pela possibilidade de mais desentendimentos. Quando minha filha entrou, seu olhar estava distante, os olhos brilhando como uma mistura de frustração e hesitação. O som de porta ao se fechar percha ressoar em silêncio ensurdecedor entre nós. Ela hesitou por momento, observando-me como se eu fosse uma estranha. A tensão entre nós era palpável, como fio esticado prestes a se romper. Oi, disse ela, sua voz baixa, quase sussurrou. Senti uma onda de dor ao ouvir a falta de entusiasmo, contraste gritante com as memórias de ressadas compartilhadas em tempos mais felizes.
Obrigada por ver, respondi tentando injectar tom de leveza em minhas palavras. Eu pensei que pediríamos, mas as palavras ficaram pressas na minha garganta. Como poderia abordar o assunto de confiança quebrada sem parecer uma acusadora? Eu queria que ela visse o quanto era importante para mim, mas a sensação de estar em campo de batalha emocional tornava tudo mais difícil. Enquanto olhava para ela, lembrei-me das tardes em que costumávamos sentar juntas, compartilhando segredos e sonhos. Mas agora havia uma barreira invisível entre nós, e eu não sabia como atravessá-la. Sobre o que vou queria conversar? Ela perguntou, com livre tom de impaciência. E eu podia ver que ela estava se preparando para uma defesa, e isso só aumentou minha sensação de urgência. Sobre o que aconteceu sobre as joias, comecei, mas ao olhar de lá se endureceu e percebi que tinha que mudar minha abordagem. E eu só quero entender, querida. Porque vou querer não me dizer a verdade, porque não podemos encontrar uma maneira de resolver isso. Ela cruzou os braços, a defensiva se instalando rapidamente, porque vou querer não me escuta. Vou querer só querer me culpar. Adoro-me sua voz era aguda, e eu me lembrei de quantas vezes já havia me sentido assim, como se as palavras não fossem suficientes para expressar o que estava dentro de mim. Não é acute uma questão de culpa, e acute sobre confiança sobre o que perdimos, e o que precisamos recuperar juntos, e eu só quero que vou querer me veja como sumi novamente, não como uma adversária. A expressão de lá suavizou por um momento, mas logo foi substituída por olhar de dúvida. Me vou querer não entende, e eu não peguei nada. Sua voz tremia levemente, como se a emoção estivesse prestes a transbordar. E eu queria acreditar nela, queria que ela sentisse a verdade nas minhas palavras. Por favor, vou querer precisa me ajudar a entender isso. E eu estava quase implorando, e romancei o impacto das minhas palavras na sua expressão, mas o medo ainda mantinha a distância. O garçom se aproximou, interrompendo o momento, e pedi café para nós duas, gesto que parecia pequeno, mas que eu esperava que pudesse trazer pouco de normalidade a essa conversa tão delicada. Enquanto ela se afastava, aproveitei a oportunidade para me recompor. Vamos pensar como podemos seguir em frente, encontrar caminho que nos leva lugar melhor. E eu não quero perder voker, não assim, e eu disse minha voz embargada. O olhar dela estava fixo na mesa, e eu podia ver a luta interna que estava acontecendo em sua mente. O que vou querer que eu faça? Ela perguntou finalmente, levantando os olhos para mim. Havia uma fragilidade em sua expressão que eu não havia notado antes, e isso me deu vislumbre de esperança. Quero que vou querer me diga o que está acontecendo de verdade. Que vou querer se sinta à vontade para ser honesta comigo, como costumávamos ser. E eu quero que possamos trabalhar nisso juntas e não contra nós mesmas. A verdade pode ser dolorosa, mas é acute o primeiro passo para a cura. Ela hesitou, a respiração pesada, e eu podia ver a tensão em seus ombros relaxar pouco. E eu não sei como lidar com isso, e eu não queria que vou querer se sentisse assim. E eu só queria ser vista ser ouvida. As palavras de lá me atingiram como rei, revelando uma camada de insegurança que eu nunca soube que existe. E eu percebi que talvez a raiva que eu sentia não era apenas pela joia perdida, mas também pela percepção de que ela estava lutando com seus próprios demônios. E eu não quero que vou querer se sinta assim, querida. E eu só quero te apoiar, mas também preciso que vou querer me ajudar a entender tudo isso de errado. Vamos trabalhar nisso juntas. A proposta de união percha fazer o tempo para, e eu esperava que essa nova abordagem pudesse abrir caminho para a reconciliação. Ela olhou para mim, conflito evidente em seus olhos, e eu segurei a respiração esperando que ela se abrisse. O garçom trouxe nossos cafés e isso percha sinal, uma possa notar bilhão que estava nos envolvendo. Como uma zicara quente nas mãos, e eu encorajei a falar, a compartilhar o que estava em seu coração, mas a resposta de lá era uma batalha interna ainda em andamento. E eu podia sentir que estávamos à beira de avanço, mas a resistência de lá ainda era forte. E eu não sei se consigo. Estou assustada ela finalmente admitiu a voz baixa. A vulnerabilidade de lá era raio de luz na escuridão da nossa conversa, e eu me aproximei, estendendo a mão para tocar a de lá. E eu também estou assustada, mas precisamos fazer isso juntas. Vou querer acute minha filha, e eu te amo. Vamos encontrar uma maneira de superar isso com paciência e amor. Não estou aqui para te acusar, mas para entender e curar. Podemos tentar de novo? As palavras serão com sinceridade, e eu romancei uma faísca de esperança brilhar em seus olhos.
mas a medida que a conversa avançava, percebi que a luta ainda não havia terminado. O caminho à frente era incerto, mas eu estava determinado a lutar por nossa conexão, mesmo que isso significasse enfrentar mais dor antes de encontrar a luz novamente. O ar dentro do escritório estava pesado, carregado de uma expectativa que fazia meu estômago revirar. A luz suave da lâmpada de mesa iluminava os documentos espelhados, sombras descendo ao seu redor. A mesa, uma vez um espaço de criação e organização, agora perche campo de battle emotional. E eu me lembrei da última vez que tinha-me sentado ali, tal confiante de que tudo estava em ordem, e como agora tudo perche desmoronar. O cheiro do café fresco misturava-se com uma sensação de desespero que crescia dentro de mim. Quando minha filha entrou, seu olhar estava distante, refletindo uma mistura de frustração e relutância. O som da porta se fechando eco em silêncio ensurdecedor. Ela hesitou, observando-me como se eu fosse uma estranha, e eu senti o coração apertar no peito. Oi-me, murmurou, e a falta de entusiasmo em sua voz me cortou como uma faca. Como havíamos chegado a esse ponto? Obrigada por ter vindo, e eu disse tentando ser casual, mas o tremor na minha voz entregava tensão que eu escondia. Precisamos conversar sobre o que aconteceu com as joias. Assim que as palavras saíram, uma onda de nervosismo me atingiu. O olhar de lá endureceu, e eu sabia que estava prestes a entrar em terreno perigoso. E eu não sei por que Volker continua me acusando-me, e eu não peguei nada. A defensiva estava bem ali, pronta para ser armada, mas eu precisava de respostas. Não se trata de me acusar, mas de entender por que Volker não me disse a verdade. E eu sou claro que possamos resolver isso juntos. Não estamos em lados opostos, estamos na mesma equipe. Ela cruzou os braços, a atitude defensiva era sinal claro de que a conversa não seria fácil. O ambiente ao nosso redor perche-se fechar, e eu podia sentir a pressão acumulando-se. Volker não está ouvindo, Volker só quer me culpar. Sua voz estava carregada de emoção, e eu Roman 6 a frustração se transforma em raiva. Lembrei-me de como ela costumava se abrir comigo, como costumávamos compartilhar segredos e risadas. O contraste com a tensão atual era doloroso. Por favor, escute. E eu não estou aqui para atacar Volker, estou aqui porque me preocupo. A súplica na minha voz perche no ar, mas a resistência de lá era palpável. E eu não sei se posso fazer isso ou me. Estou assustada, a vulnerabilidade em suas palavras fez meu coração apertar. E eu queria alcançá-la, mas a barreira entre nós perche intransponível. E eu também estou assustada, mas precisamos fazer isso juntos. Esse acute o caminho para a cura, não podemos deixar que isso nos separe. Os olhos de lá brilharam como a luta interna que estava ocorrendo. E eu precisava que ela visse que não era apenas sobre as joias, era sobre nós, sobre a confiança que uma vez tivemos. O garçom se aproximou, e eu pedi café, gesto simples, mas que eu esperava trazer pouco de normalidade a essa conversa tensa. Enquanto o garçom se afastava, eu me lembrei de todos os momentos que tínhamos compartilhado, e a dor da possibilidade de perder-la se tornou quase insuportável. Por favor, filha, vamos encontrar caminho de volta uma para outra. Eu implorei, minhas mãos tremendo levemente sobre a mesa. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor, mas dentro dele havia uma pequena esperança, uma possibilidade de que poderíamos superar isso. Quando finalmente ela levantou os olhos, percebi que estava em ponto de virada. O que acontecesse a seguir poderia mudar tudo entre nós para sempre. Eu estava pronta para enfrentar a verdade, qualquer que fosse o custo, e esperava que ela também estivesse disposta a abrir seu coração. A luz suave de manhã filtrava-se pela janela do meu escritório, criando espaço que deveria ser reconfortante, mas que, na realidade, apenas amplificava minha inquietação. O cheiro do café fresco misturava-se ao aroma de papel envelhecido, lembre dos dias passados, em que a vida perche mais simples. Minha mesa estava coberta com documentos e anotações, cada representando passo em direção à recuperação do que era meu. Mas, em vez de me sentir fortalecida, o peso de traição e de desconfiança tornava tudo mais difícil. E eu olhei para os papéis, lembrando-me do dia em que confia minha filha como as joias, peças que não eram apenas objetos, mas sim fragmentos de minha história. Agora tudo isso estava em risco. A lembrança do confronto ainda estava fresca na minha mente, seu olhar defensivo e a frustração em sua voz. E eu precisava de plano, algo que me ajudasse a recuperar não apenas minhas joias, mas também a dignidade que eu sentia estar se esvendo. Se eu quisesse restaurar a confiança entre nós, precisaria ser astuta.
Como poderia fazer-la entender a seriedade de situação sem empará-la ainda mais para longe. O som do papel sendo mexido me traux de volta ao presente, e eu comecei a anotar ideias em caderno desgastado que tinha ao meu lado. Cada letra que escrevia percha uma afirmação de que eu não estava disposto a desistir. Decidi que precisava apresentar os documentos que comprovavam a propriedade das joias de forma clara e direta. Não bastava apenas mostrar os papéis, e eu precisava que ela compreendesse o significado por trás deles. Com cada palavra que eu escrevia, me sentia mais determinada. Se a verdade não fosse suficiente para fazer-la reconhecer seus erros, eu teria que ser mais firme. E eu me lembrei de conselho que minha melhor amiga me dera. Às vezes, a verdade precisa ser apresentada como golpe de realidade, mesmo que cause dor. Isso ressoa em minha mente enquanto eu elaborava as frases que usaria. E eu não posso me permitir ser vista como uma vítima nessa história, pensei, decidido a não deixar que a desonestidade definisse. Levantei-me de cadeira, caminhando pelo escritório enquanto refletia sobre como minha abordagem precisava mudar. Cada passo ecoava como determinação de que eu não seria reduzido a uma mera espectador de traço de minha filha. O telefone ao meu lado vibrou, e ao olhar para a tela, Roman 6 o nome de minha amiga piscando. Era sinal, e eu precisava de apoio, alguém que pudesse entender a profundidade do que estava acontecendo. Atendi ao telefone, e a voz de lá sua familiar e reconfortante. Oi, Samantha. Como você está? A sinceridade na sua pergunta fez meu coração aquecer, mesmo em meio ao turbilhão. Na verdade, estou passando por momento difícil. Precisamos conversar sobre a situação com minha filha e as joias. A conversa fluiu, e eu expus minhas frustrações e medos. Com cada palavra que compartilhava, senti-me menos sozinha. Ela me lembrou que, embora eu estivesse lutando para recuperar o que era meu, era igualmente importante não perder de vista o relacionamento que ainda existe entre mim e filha. Você precisa agir com firmeza, mas também com amor. Ela aconselhou, e eu percebi que essa era a chave. Combinando a determinação de reivindicar o que era meu e o desejo de restaurar nossa relação, e eu poderia criar plano que não fosse apenas sobre vingança, mas sobre reconstrução. Com isso em mente, comecei a esboçar roteiro para nossa próxima conversa, equilíbrio entre firmeza e compeição. Quando desliguei, novo senso de clareza se instalou em mim. E eu tinha caminho a seguir, plano para não apenas recuperar minhas joias, mas também para decifrar a dinâmica entre nós de uma maneira que poderia abrir a porta para a reconciliação. E eu não queria que a história terminasse em dor. Como último olhar para os documentos sobre a mesa, respire fundo, determinado a transformar essa situação caótica em uma oportunidade de cura e entendimento. E eu não seria reduzido a uma punchline. Isso acabaria comigo de pé mais forte do que nunca. O clima no tribunal era tenso, como se o ar estivesse carregado de eletricidade, pulsando com a expectativa do que estava por ver. Minha filha estava sentada à mesa oposta, seu olhar fixo em mim desafiador. O espaço estava repleto de murmúrios e sussurros, mas eu me sentia isolada, como se estivesse em uma bolha, completamente alheia ao mundo ao meu redor. As paredes brancas e frias do tribunal refletiam a luz fluorescente, criando ambiente impessoal que contrastava com a profundidade de emoções que me consumiam. Enquanto o juiz entrava, a batida do seu martelo eco, fazendo meu coração disparar. E eu respirei fundo, tentando reunir a força necessária para enfrentar o que estava por ver. A lembrança dos momentos em que confiei na minha filha, momentos que agora percebem tão distantes, me invadiu como turbilhão. O cheiro de papel e tinta, misturado com a presença de estranhos ao meu redor, era lembrete constante de gravidade da situação. Estamos aqui hoje para resolver uma disputa sobre propriedade e confiança, começou o juiz, sua voz firme e autoritária. E eu fechei os olhos por breve momento, lembrando-me de como a confiança entre nós havia se desfeito, como castelo de cartas sendo derrubado. E eu não queria estar aqui, mas sabia que era necessário. A verdade precisava vir à tona, mesmo que isso significasse expor a dor entre nós. Sua honra, e eu tenho documentos que provam a propriedade das joias em questão, declarei, a voz tremendo ao falar, mas firme na determinação. Levantei os papéis, sentindo o peso deles em minhas mãos. O juiz acenou para mim, e minha filha franziu a testa, sua expressão de raiva e confusão se entrelaçando. Era como se ela estivesse tentando se proteger de algo que não queria enfrentar. A tensão entre nós era palpável, como uma corda esticada prestes a se romper. Você realmente acredita que esses papéis significam algo?
ela despero, se o tom desdenhoso cortendo o ar. A incredulidade em sua voz me atingiu como uma onda, mas eu não recuei. Esses não são apenas papis, são a prova do que construí ao longo da vida, de confiança que qualquer quebro. A indignação transbordava em mim, e eu podia ver os olhos do juiz se estreitando, avaliando a situação como olhar crítico. Me qualquer não ver, isso não muda como qualquer me ver agora. Ela estava quase em lágrimas, e isso me atingiu com força. E eu queria atravessar aquela mesa e abraçá-la, mas a dor de traição era um abismo entre nós. E eu me lembrei da primeira vez que ela usou uma de minhas joias, como se tivesse sido presente para ela. Como isso havia se transformado em uma batalha. E eu vi qualquer, mas não reconheço a pessoa que tomou algo que não erceu, e eu retruquei a emoção em minha voz crescendo. E eu não estou aqui para te acusar, mas para restaurar o que foi perdido. Qualquer precisa entender o que isso significa para mim. A intensidade das minhas palavras ressoou na sala, e pude notar murmurio de aprovação entre as pessoas presentes. A tensão estava noite quando o juiz pediu momento de silêncio, sua voz cortando o ar. Ele olhou para nós, como se estivesse avaliando não apenas as evidências, mas também a dor que estávamos carregando. O que estava em jogo era muito maior do que as joias, era sobre amor, confiança e a possibilidade de reconciliar-se. E eu não posso simplesmente ignorar o que qualquer fez, e qualquer não pode simplesmente esperar que eu pueda isso sem entender o impacto. Minha filha finalmente admitiu, a voz quebrando. Essa confissão era raio de luz em meio à escuridão, e eu queria aproveitar essa oportunidade. Por favor, precisamos conversar sobre isso, não apenas aqui, mas como minha filha. O que aconteceu entre nós não pode ser resolvido em tribunal. O juiz olhou para cada de nós, então falou. Acredito que uma abordagem mais direta e menos confrontadora pode ser benéfica para ambos. Que tal uma mediação? A proposta dele foi sopro de esperança em ambiente tão carregado de desconfiança. E eu senti que essa poderia ser a chave para abrir a porta que havia se fechado entre nós, mas a resistência de minha filha ainda estava ali, como muro intransponível. A sala estava cheia de olhares curiosos, mas o que importava era o que nós duas faríamos a seguir. As emoções ferviam em mim, como vulcão prestes a entrar em erupção, mas eu sabia que a única maneira de seguir em frente era encontrar terreno comum. E eu não poderia permitir que a situação se tornasse uma batalha sem fim. O que estava em jogo era muito precioso, e eu estava disposto a lutar por isso, não apenas pelas joias, mas por minha filha. Isso acaba comigo de pé mais forte do que nunca. Conclui a determinação em minha voz quando na sala, como chamado para que, finalmente, pudéssemos enfrentar a verdade juntos. O jantar estava servido, e a mesa estava decorada com pratos que refletiam a luz suave de tarde, mas a atmosfera era tensa, como fio esticado prestes a se romper. E eu me sentava em dos extremos, sentindo o peso da expectativa de todos ao meu redor. A comida, que normalmente traria conforto, percebeu saber, como se o gosto de traição ainda estivesse na minha boca. As vozes dos meus parentes se misturavam em zumbido distante, enquanto eu me perdia em pensamentos sobre o que havia acontecido no tribunal. A lembrança da última conversa com minha filha ainda ecoava na minha mente, e eu sabia que não poderia simplesmente deixar tudo para trás. O cheiro do frango assado e das ervas frescas preenchia o ar, mas eu estava imersa em mar de emoções conflitantes. O que era uma celebração familiar agora se sentia como campo de batalha. A presença de minha filha na mesa, tão próxima e tão distante ao mesmo tempo, me coçava no estômago. E eu a observava, a expressão de lá uma mistura de raiva e confusão, enquanto tentava encontrar uma maneira de abordar o que havia acontecido. Lembrei-me de como costumávamos nos sentar juntas, compartilhando risadas e confidências, e agora tudo isso perche tão distante. Me qualquer está bem, a voz de lá cortou o silêncio, e eu percebi que todos os olhares estavam voltados para mim. Senti a tensão aumentar à medida que a pergunta parava no ar, como uma nuvem prestes a despejar sua carga. Forci sorriso, mas a verdade era que meu coração estava pesado. Estou querida apenas pensando, respondi tentando manter a calma, mas a verdade era que eu estava lutando contra uma maré de emoções que começava a me afogar. Sobre o que ela não me deixou escapar tão facilmente, o desafio me se tomar claro, e eu sabia que precisava ser honesta, sobre nós, sobre o que aconteceu. Precisamos conversar, e não podemos ignorar isso. Volker sabe que eu estou aqui para Volker, mesmo que perca que estamos em lados opostos agora.
a sinceridade na minha voz percheco, mas eu não tinha certeza se ela estava pronta para ouvir. Ela desvaiu ao olhar, a expressão carregada de desconfiança. E eu não sei se há algo a ser dito, me, vou quer já tomo sua decisão sobre mim. O peso daquelas palavras me atingiu como soco no estômago. A amargura na voz de Lyra palpável, e eu sabia que a batalha pela confiança estava longe de ser vencida. O que eu mais desejava era que ela entendesse que não era apenas sobre as joias. Era sobre nós, sobre a relação que havíamos construído ao longo dos anos. A conversa ao nosso redor perche distante, como se fôssemos as únicas duas pessoas na sala. O calor de cômoda à frente de nós contrastava com a frieza que se instalava entre nós. E eu queria que ela visse que eu não estava ali para confrontá-la, mas para tentar entender como tudo havia chegado a esse ponto. O que mais me doía era a ideia de que a nossa relação poderia ser irremediavelmente danificada. Por favor, vamos tentar. E eu preciso de voker, e quero que voker saiba que estou aqui para voker, mesmo que as coisas estejam difíceis agora. E eu ainda sussurro-me, e isso não vai mudar. A tensão parava no ar, mas havia uma fraqueza nas defesas de lá que eu percebia. Ela olhou para mim, e por um momento, romancou-se uma faísca de algo que perche esperança. E eu só, não sei como lidar com isso, me. Não quero que a nossa relação se torne apenas sobre acusações e desconfiança. E eu ainda te amo, mesmo que tudo esteja confuso agora. As palavras de lá foram como bálsamo para minha alma, mas eu sabia que o caminho para a cura seria longo e difícil. E eu precisava estar disposto a lutar por nós duas, mesmo que isso significasse enfrentar a verdade dolorosa que nos separava. Conforme o gente avançava, a conversa ao nosso redor se tornou mais animada, mas eu e minha filha permanecemos em um espaço à parte, lidando com nossas emoções. O peso do traição ainda estava presente, mas havia novo entendimento se formando entre nós.